Olá, sejam muito bem-vindos então a um grande episódio, desta vez aqui a solo, com o professor Rolando Freitas, uma cara bem conhecida aqui do nosso handball e da Hora do Desporto, no especial Liga dos Campeões. O Sporting já ficou a conhecer o seu adversário para os históricos quartos de finais desta edição da Liga dos Campeões de Handball, que será o Nantes, a equipa francesa, em que inclusive tiveram um treinador em comum, o professor Thierry Henry. Mas o melhor é mesmo o professor Rolando Freitas, que está aqui comigo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez Muito bom dia. à Hora do Desporto, para nos falar um bocadinho deste duelo francês e português, Nantes frente Sporting, aqui para a Liga dos Campeões, que pode dar a passagem para um deles, o Nantes, que já foi finalista vencido da edição 17-18, frente ao Montpellier, da Liga dos Campeões, e o Sporting, que procura ser a segunda equipa a chegar à fase final da Liga dos Campeões, depois do grande ABC, no ano em que chega à final e infelizmente perde. Um ano em que eu não me recordo em que datas foram, se não me engano. 94, Exato. 94, 94, 93, 94. 93, 4, Eu, ok. eu, eu, por acaso, assisti ao segundo jogo em Santander, Portanto, 93, 94 perde contra contra Bidasoa, o Teca Santander. Teca Santander, ok. Sei que o Bidasoa também foi campeão depois da Liga dos Campeões. Mas vamos então Sim. ao que realmente importa. Aqui à equipa do professor Ricardo Costa, ao Sporting que vai defrontar este Nantes. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. E o que é que podemos esperar aqui deste duelo? O Sporting sendo a equipa que no atual formato da Liga dos Campeões é a primeira equipa a passar aos quartos de final. No atual formato, não podemos esquecer, há muita festa porque o Sporting, e muito bem, tem vindo, cresceu aqui com os irmãos Costa e com o Ricardo Costa e com esta revolução que teve no seu handball recentemente e que é o campeão e que caminha a passos largos para ser bicampeão nacional. Mas não nos podemos esquecer, claro, do ABC, que foi a primeira equipa e até agora, tirando na Liga, falando da Liga dos Campeões, que chegou a uma final de Liga dos Campeões em 93, 94, como o professor falava. O que é que podemos aqui tirar, começando aqui pelo Nantes, que é a equipa que vai receber o primeiro jogo em casa, uma equipa que já teve numa final de Liga dos Campeões em 2017, 2018, mas que também não tem um campeonato francês. Tem uma taça de França, uma taça da Liga, uma supertaça, uma segunda e uma terceira divisão, mas que é o Nantes, que é uma equipa muito, muito forte em França, a par do Montpellier e do PSG. Não, eu acho, sinceramente, e sem qualquer demagogia, eu acho que nós vamos ter uma eliminatória muito aberta. Eu penso que neste momento o Nantes, e fazendo um pouco, abrindo aqui um pouco, André, o historial, como disseste bem, o Thierry Henry iniciou um percurso de crescimento deste clube e trouxe-o das divisões inferiores para as divisões de topo, para a Liga Profissional, criou um clube mais forte, começou a ter alguns resultados realmente quando, como tu referiste, com as conquistas e com as presenças europeias nos melhores lugares durante 3 anos, 13, 14, 15, 16 e 17, 18, salvo erro, se a memória não me atrasou, portanto, nós hoje temos um Nantes diferente, um Nantes que já crescido, que já passou a fase da infância, a fase da adolescência, e agora vamos dizer que é um jovem adulto que está a tentar dar aquele salto, aquele passo e afirmar, ou seja, vencer um campeonato em França e voltar a chegar, se calhar, a uma Final Four da Champions League. Portanto, este é um Nantes que alguns jogadores de Sporting, como o Pedro Portela, conhece bem, porque jogou lá, eh, portanto, conhece o ambiente. E penso que o Manuel Gaspar também esteve lá durante um período de uma lesão de um guarda-redes. Mas, portanto, eu penso que é um Nantes que o Sporting terá bastante possibilidades de recrutar informação e de se informar, mas eu penso que, André, se nós pensarmos há pouco tempo, e como disseste bem, em 94 o ABC chegou à final da Liga dos Campeões. Há pouco tempo era impensável nós estarmos numa situação em que o Sporting disputa, um clube português, disputa um acesso à Final Four da Champions, que é aquilo que é o cume de uma temporada na Europa,
e não sei se também em cada ano é realmente onde todos os adeptos convergem, e parece-me que neste momento a eliminatória é aberta, o Sporting tem todas as condições, e há alguns tempos nós tínhamos que, por exemplo, e permite-me só tocar aqui que Porto e Sporting estão nos quartos de final e à beira de poderem entrar na, nas Final Fours da Europa League e da Champions League. É verdade. São dois feitos realmente que ambos os clubes e os seus responsáveis, os seus treinadores, os seus jogadores estão de parabéns, mas realmente nós não podemos também querer ficar só por aqui, e eu penso que o Sporting tem muito boas condições de qualificar e dar um presente a todos os portugueses, todos os amantes do handball. O professor há bocado falava relativamente aqui ao ABC e o Bidasoa ganha a época 94-95, assim é que é. A seguir, exato. Depois, exatamente, o ABC vai à final do ano antes, perdendo depois no agregado, empata o primeiro jogo e o segundo jogo, perde por 2 golos, 22-23, Sim, e o resultado para o Cantabria na altura, né? Agora, portanto, o Cantabria, portanto, 23-21 em casa, portanto, no dia 30 de maio de 94, numa equipa recheada de estrelas, inclusive uma delas já esteve aqui na Hora do Desporto, o professor Carlos Galambas, estava nessa final, e não só, numa equipa também tínhamos Paulo Faria, Carlos sim. Pereira, Miguel Valentim, portanto, uma equipa se foi a primeira equipa a chegar a uma final, e depois, anos mais tarde, o Sporting ganhava a HIF Challenge, na altura, que agora é a nova European League. Depois o Benfica ganhou Os a caps, atual sim. a European Cup. Exato, exato, a European Cup é a Challenge e a European League é. Eles É, mudaram que o os Benfica nomes. ganhou, exatamente. Exatamente, é que o Benfica ganhou. E agora, temos aqui a possibilidade de termos duas equipas nas Finals Fours das respectivas competições. Portanto, o Porto na Liga Europeia e o Sporting na Liga dos Campeões. Aqui relativamente, acha que poderemos ter uma equipa do Sporting, ou seja, como é que eu hei de dizer isto de maneira a que o professor me entenda? Uma equipa do Sporting que já podendo ter, atenção que ainda é uma possibilidade, podendo ter o bicampeonato na mão, que neste momento, à data de gravação, venceram no Dragão por 35-32. Ahm, Acha que o Sporting poderá deixar um bocado encostado o campeonato naquela jornada, porque é uma semana, portanto, tem o jogo de campeonato no meio, ou, ou acha que o Sporting vai entrar para os 3 jogos consecutivos e tentar chegar, portanto, conquistar o bicampeonato e conseguir ser o primeiro clube neste atual formato a ir à Final Four da Champions? Uh, eu realmente não consigo pensar, mas eu em separação, eu penso que os grandes clubes em Portugal pensam em ganhar tudo. Portanto, eu não estou a ver o Sporting a deixar de lado um resultado ou outro. Penso que o Ricardo, eventualmente, e com todo o respeito pelo Marítimo, trai um jogo um pouco mais sossegado para poder recuperar alguns jogadores e ter algum intervalo. Eu não estou agora recordado exatamente, sei que o último jogo é com o Porto, mas não estou recordado do alinhamento dos jogos no Nacional, no placar 1. Digo já. Eh, Portanto, ma- mas a verdade é que eu penso que o Sporting vai atirar para as duas competições, ainda para mais depois de vencer o Porto no Dragão. Neste momento, continua a depender deles. Penso que só ainda se permite perder um jogo só, professor, e deixe-me se só perder, corrigir que eu é que lhe dei induzir em erro daquilo que eu estou aqui a ver, portanto. O Sporting vai jogar a Taça de Portugal, portanto, à data em que o episódio está a sair, já jogou com Águas Santas a taça. E aquilo que eu estou aqui a ver são 2 jornadas seguidas de Liga dos Campeões, portanto, não haverá aqui nenhum jogo no meio. Que então, sim, a claro. pergunta que eu fiz fica um bocado, fica sem contexto, porque é mais do que óbvio que o Sporting vai ficar completamente focado na Liga dos Sim, Campeões, sendo a única competição numa semana. sim, sim. A questão é exatamente essa, mas a pertinência da tua pergunta coloca-se na mesma, Sim, porque sim. eventualmente, por exemplo, reparem, esperemos.
a situação do Kiko, que jogou já contra o Porto e que podia estar a ser poupado para uma competição ou para outra, e assim não é, ou seja, ele está disponível, se foi utilizado. Portanto, isso quer dizer que o Sporting aposta muito também em ganhar o bicampeonato e está a pôr as armas todas em campo. E eu, por isso, não vejo que o Sporting vá, em algum momento, mesmo durante a eliminatória da Champions, abrandar, porque a seguir tem um jogo do campeonato e quer ganhar o bicampeonato. Penso que o Sporting vai tentar chegar à Final Four da Champions, tem todas as condições. Penso que a equipa está muito forte. O Sporting tem 13 internacionais das diversas seleções europeias e não só, com o Egito e com o Pedro Martínez também da Argentina. E eu penso que o Nantes é uma equipa muito forte. É uma equipa que vai ter o pavilhão cheio e com bastante gente, o pavilhão que vai se sentir em casa. O Nantes, em casa, na Champions League, não perdeu ainda, tem 2 empates com o Barcelona e com o Aalborg, mas fora só venceu 2 vezes. Sim, o Nantes estava no grupo B da Só Liga dos venceu no Campeões. Zagreb e venceu no importante campo do Magdeburgo, mas o Magdeburgo tem tido altos e baixos este ano. Portanto, e claro, por isso eu penso que o Sporting já mostrou caráter, mostrou atitude, e mostrou recursos. E é isso que no final vem ao de cima, mostrou recursos e penso que pode discutir o jogo da primeira eliminatória e de decidir o jogo no João Rocha com extrema alegria para os seus adeptos. Aliás, o Sporting que neste sorteio é cabeça de cartaz, até porque ficou, se eu não me engano, em segundo lugar do grupo. Segundo, Portanto, em primeiro sim. lugar, isto agora bloqueou-me aqui as minhas cábulas que eu tinha aqui. Portanto, Não, o em primeiro Nantes. lugar ficou o West Ham, Exatamente, exatamente. O Véspera, e, campeão do mundo, sim, ganha o campeonato do mundo, aquele exato, campeonato do mundo que se faz no início de cada época, e depois o Nantes estava no grupo B, assim é que era isso. Eu estava aqui a tentar, mas entretanto o meu tablet decidiu sim. bloquear. Um, o, o Sporting que ganha vantagem sendo cabeça de cartaz e jogar e esperar depois do playoff, poderia calhar outra vez com o Vizela, e sendo o Vizela, por acaso, o Vizela até era uma equipa que estava no grupo do Sporting. Caso tivesse calhado o Vizela, o Sporting era uma equipa que tinha ainda mais facilidade. Neste caso, não vou dizer que tem na facilidade com o Nantes, porque é uma equipa que o Sporting não conhece, porque não jogou. Mas no caso de se calhasse o Vizela, o Sporting até teria ainda mais possibilidades do que acho que tem agora também, para passar com alguma tranquilidade, sendo que o Vizela conhece bem e o Vizela já esteve em finais europeias. Ahm, Era mais fácil para o Sporting calhar o Vizela, ou o sorteio também para o Sporting acha que o Nantes é, não vai ser um muro doce, duro de roer, como se, por exemplo, calhasse aqui um Dinamo de Bucareste ou um Barcelona. Mas o emparelhamento para os Leões sorriu e não calhou nenhum desses tubarões. Não, eu acho que o Sporting fez um percurso excelente na fase de grupos e conseguiu uma coisa que também, para já, é uma milestone e serviu, que foi apurar-se diretamente, evitou mais 2 jogos, deu tempo para alguns jogadores descansarem, quer da seleção, quer dos jogos do Nacional e da Champions, recuperarem, não é descansarem, porque eles nunca chegaram a parar, mas eh, deu tempo para recuperarem e, na minha opinião, isso foi logo uma alavanca muito boa. E aqui nesta fase nós não podemos escolher quem é que nos vai calhar, porque estamos entre la creme de la creme e as melhores equipas estão aqui. Por exemplo, no início da época, o Wisla não foi feliz esta da Champions, mas o Wisla tinha uma equipa muito forte, uma equipa que foi construída para tentar chegar também a uma fase adiantada da Champions League e que por um motivo ou por outro não teve o sucesso que se esperava. Ainda venceu o Nantes por 3 golos em casa na Polónia no jogo da primeira mão, mas em Nantes o jogo foi virado com 5 golos a favor do Nantes.
Eu penso que esta vantagem do Sporting jogar fora no primeiro jogo também é boa para o Sporting, porque vai poder jogar perante os seus adeptos o jogo da segunda mão e tentar aí marcar a diferença e qualificar-se para a Final Four. Na minha opinião, não há que escolher adversários aqui. Eh, há adversários, como nós estamos a falar agora, neste caso do Wisla, que foram melhores ou piores durante a fase regular. O Kiel, por exemplo, também é uma equipa que caiu e Frente ao que Fusto de Berlim. exatamente há equipas realmente que tinham outras aspirações. Há sempre muitas desilusões da Champions, eh, porque o West Ham, por exemplo, que é uma equipa que procura a todo custo ganhar uma Champions, e vamos ver como é que eles se apresentam na final, na Final Four, se qualificarem para isso. Mas falando do Sporting, que é o que nos interessa, eu penso que o Sporting tem boas condições, embora a equipa do Nantes assente em dois bons guarda-redes, que ou o Biosca ou o Pezic estão sempre bem, sempre num bom nível, e tem alguns jogadores da seleção espanhola, seleção francesa, tem Valério Ribeira, que está lá já há anos e que continua a marcar, fez 72 golos na Champions League. Portanto, são jogadores que em, em todos os momentos podem contribuir. Mas o Sporting, repare, tem Martim Costa, eh, tem Kiko, se voltarem realmente no nível que nos habituou. Salvador é hoje por hoje uma das mais-valias do Sporting. Os pontas são excelentes, pivôs defendem e atacam bem, os guarda-redes marcam a diferença. Onde é que nós podemos dizer que o Nantes é realmente melhor? Talvez porque tem mais jogos na Liga Francesa desafiantes, mas tirando isso, o Sporting tem todas as condições para alcançar este desiderato que é qualificar para a Final Four da Champions League, na minha opinião, claro. Aqui o Nantes vai ter um jogo muito, muito difícil antes da primeira mão também em casa, que é com o Nimes. Sim, Sei recebe o que é uma Nîmes. equipa, aliás, uma equipa bem conhecida dos clubes portugueses, porque já não, nós, o Nîmes já jogou com os três grandes, tanto num futuro, num passado recente, portanto é uma equipa que nós todos conhecemos. Poderá trazer aqui, ou seja, ainda que sendo em casa os dois jogos, portanto a primeira mão desta eliminatória da Liga dos Campeões e agora este jogo para a Liga Francesa, o Nantes poderá ter aqui alguma gestão ou não, frente à equipa do Nimes. Aliás, o Nimes, que neste momento é quarto classificado e o Nantes é segundo. Portanto, o Nantes está com Sim, é menos um um ponto e mais um jogo que o PSG, como o professor há bocado dizia aí. Agora, portanto, como é que se pode, Bem, como é que se não pode vejo, explicar? André. Não vejo. Eu acho que num alto nível, este rendimento, nível de rendimento que estamos a conversar, as equipas jogam cada jogo para vencer. Este jogo com o Nîmes é um jogo importantíssimo, porque o Nantes está em segundo lugar à frente do Montpellier. O Montpellier parece que ainda não jogou, ou se já jogou este fim de Já jogou, semana. já tem menos um ponto. Portanto, Ok, depois é sim, O PSG que tem e mais um jogo a esta altura do sim, campeonato. sim, os primeiros apuram para a Champions League. Portanto, ao Nantes é muito importante manter-se numa posição de qualificação para a Champions League se não conseguir aceder ao campeonato. Ainda faltam 7 jornadas, são muitas jornadas para o fim, mas claro, cada jogo a menos é ao menos uma hipótese de recuperar. E eu não me acredito que, até para todo o envolvimento de uma eliminatória da Champions, que o Nantes sacrificasse um jogo em casa perante o seu público e que criasse um desalento em todos os seus adeptos, facilitando um jogo com o Nîmes e sabendo que o Nîmes também se pode aproximar e o Montpellier pode ultrapassar. Não vejo isso, não vejo. Eu penso que cada jogo é um jogo. Poderá, dependendo de como o jogo vai decorrer, poupar mais um jogador ou menos um jogador. Eu penso que com o Limoges esta semana
o América Min entrou tarde no jogo, eh, não começou logo o jogo e, portanto, não vejo, não vejo. Eu vejo que neste momento estamos em abril, maio, tudo se decide, ok? É o blossom, vem a primavera e tudo se vai decidir agora. Portanto, é o momento de pôr a carne toda no assador, como muitos dizem, ou colocar todas as cartas na mesa e não fazer muito bluff e tentar chegar ao fim bem. E agora as duas últimas perguntas. Uma delas é: quem é que o Sporting tem grandes condições para passar esta eliminatória e marcar presença na Final Four? Indiscutivelmente. Ok. Eu acho que isto é uma palavra só, indiscutivelmente. O Sporting hoje por hoje provou na fase regular da Champions que pode jogar com qualquer adversário, mesmo com o Werder. O Sporting fez um jogo fantástico com o Werder em casa. É verdade que Corral e Nilsson tiveram 11% de eficácia, mas depois lá, na Hungria, o Sporting fez um jogo que não merecia ter perdido. Perdeu Eh, no final, sim, sim, recordo-me desse jogo. não merecia Recordo-me ter de ver o perdido highlight, e, sim, highlights. portanto, eu estou convencido que a resposta é indiscutivelmente o Sporting tem todas as condições e jogará de igual para igual com o Nantes. E agora a última pergunta que o professor falava aqui relativamente ao grau de, aqui comparativamente à Liga Francesa. A Liga Francesa e outras ligas, neste caso a espanhola não sei, mas falando da Liga Francesa que qualifica dois clubes diretamente, o campeão e o vice-campeão. O que é que falta a Portugal? Neste momento já não deve faltar quase nada, porque Portugal tem vindo a mostrar que cada vez mais os clubes e a nossa própria seleção lutam para que isso aconteça. Acha que, vou reformular, acha que falta muito para termos o segundo classificado do nosso campeonato diretamente também na Liga dos Campeões? André, apanhaste-me surpresa porque eu não fui ver o ranking e não sei exatamente os pontos, mas certamente esta classificação do Porto e do Sporting nos quartos de final vai ajudar e uma qualificação para uma Final Four de dos dois ou de ambos também vai ajudar a conseguir mais pontos. E eu penso que na sexta-feira o Comitê Executivo aprovou que algumas equipas com percursos na Europa League e na Conference eu penso mais para a Europa League do que para a Champions, mas também para a Champions, eu, ainda não li a minuta, mas que podem pedir o upgrade para a Champions. Portanto, eu penso que neste momento Portugal, por exemplo, só para nos situarmos aqui, para que ninguém se esqueça, Portugal, tirando os Jogos Olímpicos, que não se qualificou para Paris, no último europeu e no último mundial, Portugal ficou à frente da Espanha. Em 28, jogou com a França até o último segundo por uma medalha de bronze. Eh, as equipas portuguesas, o Benfica ganhou há poucos anos a Europa League e estas duas equipas estão, Porto e Sporting, estão agora nos quartos de final. Portanto, há todo um processo, todo um processo de investimento dos clubes que também e de evolução da seleção que nos permite olhar com bons olhos o futuro. Eh, São poucas as equipas que entram, são poucos os países que são dois clubes, perdão, dois clubes à Champions, mas há que pensar grande e há que olhar alto, com ambição e quem sabe, podemos um dia chegar lá e ultrapassar isto. Eu penso que precisamos fazer também muitas outras coisas, também na nossa liga e os nossos clubes, mas isso é outro assunto que nós não vamos falar agora aqui, com certeza. Para isso também, para isso teria que se aumentar as vagas, até porque se o segundo classificado de Portugal um dia mais tarde vir a entrar, haverá com certeza mais países também e isso vai ter que dar um alargamento à competição e uma reformulação, provavelmente, digo eu, aqui também das regras da EHF. Professor, muito obrigado por ter estado aqui.
Foi um Obrigado, privilégio, mais eu. uma vez, professor. Já sabe, nas fases de decisões, professor Rolando Freitas está cá sempre para comentar Obrigado, André. aqui na hora do desporto. Nós é que agradecemos. Mais uma vez, obrigado. Já sabem, esperemos que agora vamos falar aqui em geral que Porto e Sporting passem às Final Fours, porque aí sim vamos ter aqui um grande especial da hora do desporto. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. E quanto a vocês, já Obrigado, eu, sabem, André, pelo a- convite. até o próximo episódio.